Até o gesto, hein? Tô quase para chamar vocês aqui na frente para fazer um gesto bem bonito. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. No dia 2 de outubro, a gente celebra uma memória obrigatória, ou seja, obrigatoriamente nos recordamos dos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Aprendi essa oração com a minha mãe. Vocês aprenderam com a mãe de vocês também? Irmãos, por que é que a gente se recorda dos anjos da guarda? Sabe por quê? Porque existem algumas pessoas que acreditam somente naquilo que veem, naquilo que ouvem, naquilo que tocam. Porém, nós acreditamos em Deus que a gente não vê, a gente ouve no coração, a gente toca através da criação. Mas esse Deus, Ele não criou somente a nós. Deus certamente criou muitos outros seres que a gente não faz nem ideia que existe. E se nós fecharmos a nossa compreensão somente ao que vemos, seremos na verdade seres empobrecidos. Tem pessoas que dizem, eu só acredito vendo. Seria muita pobreza da nossa parte, espiritualmente, até mesmo intelectualmente. Os filósofos já provaram. As coisas não existem porque nós acreditamos ou vemos. Elas existem porque existem, independente se nós as vemos ou não. Os anjos são criaturas divinas. Um grande pensador da igreja, São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele vai dizer que assim que nós somos concebidos e quando nós nascemos, Deus dá a cada um de nós um anjo para nos guardar e para nos proteger. É isso mesmo, acreditando ou não, o Senhor dá um anjo para mim e para você. A palavra anjo significa aquele que é enviado, mensageiro, portador de uma palavra. Recorde-se do arcanjo Gabriel. Quando ele chega, a palavra que ele pronuncia não é dele. A palavra que ele pronuncia a Nossa Senhora é do próprio Deus. Você é cheia de graça e é Deus que traz essa mensagem. É por isso que hoje a gente se recorda dos santos anjos da guarda. Mesmo sem ver, mas acreditando profundamente, nós sabemos que Deus nos guarda. Lembrem-se disso. O Senhor criou criaturas que a gente não conhece. Nós somos ainda crianças, na verdade. Por mais que de repente alguém tenha 20, 30, 40, 50, 100 anos, existe muita coisa de Deus para conhecermos. Muita coisa de Deus para conhecermos. E sabem de uma coisa? Celebrando hoje o primeiro dia do tríduo de São Benedito, eu acredito que São Benedito foi um grande anjo que passou pela terra. Em que sentido? Justamente como mensageiro da palavra de Deus. Ele nasceu em 31 de março de 1526 e faleceu no dia 4 de abril de 1589. São Benedito, ele nasceu de uma família africana. Ele nasceu na Itália, numa cidade chamada San Fratello. Fratello em italiano significa irmão. Então, santo irmão, ele nasceu nessa cidade e depois passou a sua vida numa cidade que muitos já ouviram falar, chamada Palermo. Foi lá que São Benedito viveu a sua vida. E é muito interessante a história desse homem, a história de humildade desse homem. Nós acabamos de ouvir na palavra de Deus alguém que pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Eu não sei qual era a intenção dessa pessoa. Jesus não responde. Jesus diz assim: olha, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, vocês precisam se converter e se tornar como criança. Primeiro passo para alcançarmos o reino: conversão.
Existe uma lei, meus irmãos e minhas irmãs, na natureza. Charles Darwin, desculpa se eu estou falando difícil, ele constatou isso na evolução das espécies, a lei da transformação, a lei da mudança. Só vive bem quem consegue mudar constantemente. Só vive bem quem consegue se transformar constantemente. A nossa vida exige que mudemos. E Jesus está dizendo a palavra conversão. A conversão é uma mudança. Todos os dias eu e você precisamos passar por um processo de mudança para estar mais perto de Deus. E Jesus diz que essa mudança precisa nos fazer parecidos com as crianças. Mas em que sentido? Sermos infantis como as crianças? Não. Mas as crianças têm algumas características virtuosas que depois que a gente cresce, a gente perde. Vocês conhecem alguma criança que é orgulhosa? Normalmente as crianças não são orgulhosas. Elas brigam entre elas, e o que acontece depois que elas brigam? Elas voltam a brincar juntas. Agora pega adulto quando briga. Adulto quando briga, se é marido e mulher, fica um mês sem conversar. Às vezes é assim, não é? Não, de vez em quando, passa só algumas horinhas, umas 72 horas sem conversar. Irmãos e irmãs, o Senhor está nos dizendo que a característica do orgulho precisa ser quebrada em nós. E nós encontramos essa característica na pessoa de São Benedito, nosso padroeiro. Olhando a história de São Benedito, como ele morava na Itália, ele nasceu na Itália, no interior da Itália. Normalmente os italianos têm a pele clara ou a pele escura? A pele clara. E São Benedito, sendo italiano, os pais de São Benedito, eles eram escravos. Eles tinham medo de ter um filho, olha só, eles tinham medo de ter um filho e por causa da cor da pele, esse filho pudesse passar pelos mesmos sofrimentos que eles passaram. Mesmo assim, eles encararam o medo e tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. São Benedito era o menino mais novo que eles tiveram. E São Benedito foi alguém que aprendeu na humildade. Quando pequeno ou quando adolescente, São Benedito precisava aguentar muita zombaria. E sabe qual era o motivo da zombaria? A cor da pele de São Benedito. Sabe o que São Benedito fazia? Ele dizia no seu coração: eu apresento a Deus em sacrifício a oferta das minhas ofensas. Com isso, São Benedito dizia assim: eles não se cansam de zombar de mim, mas eu nunca me cansarei de apresentar a Deus a oferta daquilo que eu sofro. São Benedito nos ensina a purificar o coração dos maus pensamentos e dos maus sentimentos. Apesar de ser um homem zombado e humilhado, nunca nutriu no coração raiva, rancor e ódio de ninguém. Ele colocava tudo isso aos pés de Jesus. Nesse primeiro dia do tríduo, irmãos e irmãs, eu acho que a humildade de São Benedito nos ajuda a purificar o nosso coração, tornar o nosso coração semelhante ao coração das crianças. Se as crianças, algumas, aprendem a ter raiva hoje, é porque elas veem pais raivosos e maldosos. Mas normalmente as crianças não guardam raiva, não guardam mágoas no seu coração, a não ser se forem muito manipuladas ou influenciadas. E acredito que esse era o coração do nosso padroeiro São Benedito. Isso é uma experiência de vida. Saber ofertar a Deus aquilo que nós sentimos, saber ofertar a Deus aquilo que nós sofremos e nos determinarmos em não fazer o mal a ninguém. É isso que São Benedito fazia.
se determinava em não fazer o mal a ninguém. No início da sua vocação, foi colocado para fazer os trabalhos mais simples. São Benedito era o melhor cozinheiro do convento. Não é à toa que Deus mandou um padre cubilão para a paróquia de São Benedito. 2, né, Padre Daniel? Nós ganhamos um pão hoje, gente. Eu vi que o teu pão quase acabou, hein? Você comeu pão, hein? O meu chegou na metade, tão bom que estava aquele pão lá. Acho que foi o presente de São Benedito que mandou para a gente hoje. Mas enfim, queridos irmãos e irmãs, imitemos em nossa vida essas virtudes. Imitemos em nossa vida a capacidade de ofertar a Deus aquilo que as pessoas fazem a nós. Não vamos dormir com nenhum sentimento ruim se de repente alguém suscitou esse sentimento ruim dentro de nós. E não vamos jogar em ninguém, depositar em ninguém aquilo que de repente de ruim nós recebemos. Até porque, ao nos espelharmos também nos santos anjos da guarda, que são mensageiros do amor de Deus, eu e você também precisamos ser um anjo na vida de alguém. Eu e você precisamos ser mensageiros na vida das pessoas. Eu e você precisamos ter no coração alguma mensagem boa para transmitir às pessoas. Esse nosso mundo está complicado. Esse nosso mundo está complexo. Você abre a internet, tem mais mensagens boas ou ruins? A gente não pode ser esse tipo de pessoa. Nós precisamos nos posicionar contra esse tipo de mensagem, sabendo propagar mensagens boas. Isso é reconhecer a Deus, que é mensageiro através dos seus anjos na vida de cada um de nós. Ao final da missa a gente vai dar uma bênção para todas as famílias. Eu falei para vocês que os pais de São Benedito tinham medo de terem filhos, para que esses filhos não fossem discriminados e passassem por tanto sofrimento como eles passaram. Mas eles se tornaram pais tão bons que nos deram o nosso padroeiro. Que o medo dos pais seja substituído pela confiança no Senhor, a ponto de gerarem famílias tão boas e filhos tão bons, que sejam como São Benedito, de coração simples, humilde, mas sempre cheios de Deus. Que São Benedito interceda por todas as nossas famílias, especialmente pela família de São Benedito. E eu quero pedir uma oração para vocês e vou encerrar a reflexão. Agora à tarde eu escrevi um e-mail para o Santuário de São Benedito, lá em Palermo, na Itália. O que eu estou pedindo? Eu não sei se vai vir. Eu falei que a paróquia de São Benedito em Barretos é uma das maiores paróquias e mais lindas paróquias do Brasil de São Benedito. Tentei sensibilizar o coração deles. Eu pedi uma relíquia de São Benedito para a gente trazer da Itália aqui para a nossa paróquia. Então eu quero contar com a intercessão de vocês para que eles atendam esse nosso pedido. E eu vou lá na Itália buscar essa relíquia. Eu vou ter os trabalhos de ir lá na Itália buscar essa relíquia. E quem sabe eu leve algum de vocês comigo quando a gente for fazer isso. Quem aqui topa ir na Itália buscar uma relíquia de São Benedito comigo? Nós vamos fazer uma caravana para ir lá, hein? Se essa relíquia sair, però tutti voi dovete imparare a parlare italiano, va bene? Quem compreendeu o que eu falei vai comigo, quem não compreendeu vai ter que estudar. Que São Benedito interceda por cada um de nós. São Benedito, São Benedito, São Benedito.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.